O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano e a Rádio Moçambique apresentam o programa Mundo Sem Segredos. Mundo sem segredos, para compreender o que nos rodeia. Vamos partilhar a verdade para vencer o HIV/SIDA. Olá, olá, amigo! Bem-vindo a mais um programa Mundo Sem Segredos. Este programa é uma parceria Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano e Rádio Moçambique. Exatamente! A nossa viagem leva-te hoje ao destino do saber para melhor crescer. Estaremos juntos por 30 minutos. Esta edição é produzida na cidade da Matola, em Maputo. Estás na companhia de Lisuata Hermenegildo e Maria Isabel na apresentação. Na sonorização, Abrão Domingos e na coordenação, Fátima Vidal. Hoje vamos falar da educação sexual abrangente. Até o final desta edição, tenho a certeza que entraremos num acordo que te permitirá aderir a uma educação sexual responsável. No ar! O Mundo Sem Segredos. Deitado numa cama a pensar em algo que me possa animar, mas eu mal consigo me alimentar. Como posso me levantar? Eu sei que estou a sofrer pelas consequências dos meus atos, e quem me vir assim nem vai acreditar que já tive bons momentos, já tive curtições, noites de muitas emoções. Diversões começavam na sexta, já fui o damo mais bonito da festa. Relações em todas as esquinas, tive relações com tantas meninas. O que não tive até hoje foi um minuto de consciência pra pensar no depois. Yeah, faz tempo de abrir os olhos. Yeah, yeah, de encarar a realidade. Isto tá sério pra pensares que é um sonho. É muito triste, mas é verdade. Faz tempo de abrir os olhos. Yeah, yeah, e encarar a realidade. Isto tá sério pra pensares que é um sonho. Yeah, é muito triste, mas é verdade. É melhor tu pensares direito. O mundo é lindo, mas não é perfeito. Nem todos são que aparentam ser. Se não te prevenires, vais te arrepender. Tens que ter mais consciência. Jovem, vá pela vestimência. Faça tudo pela vida. A prevenção ainda é a melhor saída. Porque qualquer um pode ter o HIV. Boa aparência, mas o resto você não vê. Em relações ocasionais, é tudo emocionante e são bastais que tu te envolves sem prevenir. Pensas que estás a curtir, mas nesse instante de ilusão tu podes acabar com toda emoção. Faz tempo de abrir os olhos. Yeah, yeah, e encarar a realidade. Isto tá sério pra pensares que é um sonho. Yeah, é muito triste, mas é verdade. Faz tempo de abrir os olhos e encarar a realidade. Isto tá sério pra pensares que é um sonho. Yeah, é muito triste, mas é verdade. Yeah. Este som vai dedicado a toda a humanidade. Yeah. Não importa a raça, religião, cor da pele, todos podemos ser infectados pelo vírus HIV/SIDA. Mas parem com a discriminação, parem com a estigmatização e ponham a mão na consciência. Come on. Joãozinho Cabé.
contas, todos temos um sonho: estudar, trabalhar e, quem sabe, constituir família e muito mais. Exatamente, mas para lá chegarmos, um dos passos a seguir é a responsabilidade. Por falar em responsabilidade, trouxemos como subtema para a nossa reflexão como oferecer aos adolescentes e jovens uma educação sexual e que seja abrangente. A falta de uma educação sexual nos adolescentes e jovens faz com que o número de adolescentes e jovens infectados por DTS, doenças de transmissão sexual, seja cada vez maior e o índice de gravidez precoce é cada dia mais alto. Concordo contigo. Até porque a educação sexual serve para aconselhar aos adolescentes e jovens a se prevenirem de doenças sexualmente transmissíveis e gravidez precoce. E já estamos a discutir sobre como oferecer aos adolescentes e jovens uma boa educação sexual e que seja abrangente. Não te preocupes, teremos um especialista para trazer as definições. Por agora, vamos ouvir opiniões de alguns adolescentes sobre a importância de sensibilizar os adolescentes e jovens a aderir a uma educação sexual. E quem foi à rua para ouvir as respostas desta questão foi o nosso colega Yared Patrício, diretamente da cidade de Chimoio, província de Manica. Mundo sem segredos. Senta-vos. Olá, amigo adolescente e jovem do Mundo Sem Segredos. Vamos ouvir as opiniões dos nossos adolescentes e jovens aqui na cidade de Chimoio à volta do tema educação sexual. Vamos a isso. Olá, teu nome? Aqui, a Ângela. Na tua opinião, os adolescentes e jovens têm acesso à educação sexual em casa, na família? Nessa nossa geração é bem normal nós termos esse acesso, mas com aquela geração antiga, quando nós conversamos com eles acerca desse assunto, eles pensam que nós estamos a falar de escândalo, mas com esses de agora que é tudo normal. Luiz Miguel, eu acho que poucas vezes os jovens têm tido a capacitação dos seus pais ou encarregados de educação. Eu posso dizer que nos 90% dos jovens podemos ter apenas 20% deles que são instruídos ou são dito alguma coisa por seus encarregados. Hoje em dia é difícil encontrar um jovem que senta a ouvir esse tipo de concerto para com seus pais, né? Eu chamo Manuel Jorge. Na tua opinião, os adolescentes e jovens de hoje em dia têm acesso à educação sexual em casa, na família? Alguns jovens têm, mas outros não têm, porque nem todos se sentem à vontade para conversar acerca da educação sexual com os seus pais ou com seus filhos, né? Tive alguns conselhos acerca daquilo que devemos fazer ou que não devemos fazer. Estas foram as opiniões dos nossos amigos adolescentes e jovens aqui na cidade de Chimoio, volta do tema educação sexual. Eu sou Yared Patrício, até a próxima. O espaço mais nice de todos os tempos. O nosso muito obrigado, Yared Patrício, por ter escolhido essas opiniões que contam na reflexão sobre o tema de hoje. A importância de sensibilizar os adolescentes e jovens a aderir a uma educação sexual. Pois é, aqui trocamos ideias e aprendemos sempre. Os papos mais espertos para todos os adolescentes e jovens acontecem aqui no Mundo Sem Segredos. Mundo Sem Segredos, o espaço mais cool da tua rádio. Mundo Sem Segredos, o lugar certo para falar de saúde sexual e reprodutiva e assuntos transversais. Chegou o momento da nossa sentada da malta. A nossa colega Leonor Vitor sentou com a malta do Instituto de Formação de Professores da Matola e desta vez não foi para falar do professorado, mas sim da importância da educação sexual. Sentada da malta. Olá, colegas! Bem-vindos à Sentada da Malta. Na vossa opinião, é necessário ter uma educação sexual? Meu nome é Naira Gune e sim, é necessário ter uma educação sexual abrangente. Primeiro, porque evita certas doenças, do mesmo jeito que pode evitar gravidezes indesejadas. Também pode evitar o início precoce de relações sexuais. Sou sim da opinião que devemos ter uma educação sexual,
porque pode prevenir certas coisas como a gravidez indesejada, o abuso sexual. Devemos educar tanto a mulher como o homem. Meu nome é Eutácia Tivani. Eu penso que sim, é necessário ter uma educação sexual abrangente, pois é a partir desta educação que os jovens adultos poderão saber como comportar-se e dessa forma poderemos evitar tantas outras doenças. Meu nome é Elisa Chauque. É necessário sim que o adolescente tenha uma educação sexual. Ajuda com que o adolescente saiba como fazer, quando fazer e por que fazer. Então isso pode ajudar bastante naquilo que é a organização da própria vida dele. Ele poderá decidir, né, quando começar a fazer determinadas coisas, como por exemplo as relações sexuais. Meu nome é Cone Simão Vasco. É necessário com que haja uma educação sexual abrangente. Se assim for, o adolescente será capacitado em saber por que eu estou a optar em fazer uma determinada coisa, porque uma vez que ele já aprendeu, então poderá fazer tudo conforme os modelos, ou a forma como os pais, por exemplo, poderá lhe explicar, lhe ensinar que, olha, a coisa faz da seguinte forma, da seguinte maneira, para evitar vários constrangimentos, como aquilo que os colegas aqui já falaram, que é a gravidez precoce e tantos outros aspectos negativos que poderão contribuir para o mau sucesso ou crescimento da criança. E o que acham que deve ser feito para existir uma educação sexual abrangente? A educação sexual abrangente ela deve começar principalmente nas escolas. Sou da opinião que deveriam ser disponibilizadas algumas brigadas nas comunidades que pudessem fazer a divulgação sobre os tratamentos, os cuidados a ter. Eu acho que o melhor lugar onde o adolescente pode ter essa educação é em casa, com os seus pais, mãe, pai. Se por acaso os pais, né, forem consciencializados da importância da educação sexual, isso pode contribuir bastante com que os adolescentes tenham essa educação. E além de casa, eu penso que todos os lugares públicos que nós vamos frequentar nos nossos dia a dia, devia lá ter algum panfleto, alguma coisa falando de educação sexual. Eu acho que a base é a comunicação. Para além de transmitir em língua portuguesa, devia-se também transmitir nas nossas línguas locais, visto que muita gente não fala língua portuguesa e assim pode gozar dessa informação também. Eu acho que deveria se diminuir um pouco o tabu, a vergonha de falar sobre esses assuntos. Qual é o papel dos pais na transmissão dessa informação? Eu acredito que o papel dos pais é de consciencializar os seus filhos, ensinar-lhes. Pais, seu maior papel é transmitir aos seus filhos e adolescentes toda a informação que tem em relação a esse aspecto. Quando é um pai ou uma mãe a transmitir esses conhecimentos, a criança ou o adolescente se sente mais seguro. Por mais que o adolescente aprenda ou tenha essa educação fora de casa, se ele não estiver em casa também, a tendência dele quando chegar em casa será esconder aquilo que ele aprendeu. Mas se essa educação parte de casa, ele se sentirá mais seguro, ele estar mais à vontade. Bom, sabendo que a educação parte de casa, seria viável que a educação sexual partisse de casa, porque é só em casa que podemos encontrar a informação concreta. Ou seja, acredito eu que nenhum pai daria um conselho mau ao filho. Então, seria em casa o lugar certo. Malta, estamos nos momentos finais da nossa sentada. Portanto, peço que deixem ficar as últimas considerações. Como últimas considerações, direi que agora, como os pais já têm esse entendimento, porque a rádio trouxe aqui esse conhecimento, então eu diria que pais, educadores, vamos cada vez mais consciencializar nossos filhos e adolescentes a necessidade de entendermos e aprimorarmos o conhecimento em relação à educação sexual abrangente, para que nossos filhos saibam como, quando e onde iniciar com esse processo. Obrigado. Aconselhar a todos os jovens, podemos sim aproximar aos familiares, podemos sim aproximar aos hospitais como forma de obter algumas informações sobre a educação sexual. Apelar a todos os jovens para seguirem os conselhos certos, ou seja, as pessoas certas, os nossos pais, os nossos professores, pessoas mais experientes, para que nos transmitam aquilo que é a educação sexual. Aconselhar a todos os adolescentes a procurarem os mais velhos, né, ou os nossos pais, para nos darem aquilo que são os conselhos ou transmissão, né, dessa educação.
Esta foi a Sentada da Malta de hoje. Sentada da Malta. Sem dúvidas, a nossa Sentada da Malta trazendo a importância da educação sexual. Aqui, a malta desvenda todos os segredos. Olá, malta jovem do Mundo Sem Segredo. Sejam bem-vindos ao espaço de entrevista da semana, conduzida por mim, Olivia Renato. Hoje teremos como convidada a Mana Margarida Como, da Associação Coalizão da Juventude Moçambicana. Olá, Mana, seja bem-vinda. Muito obrigada. O que é educação sexual? Educar sobre questões de sexualidade. Nós falamos de educação sexual quando falamos de várias temáticas ligadas à saúde sexual reprodutiva. Quais são as consequências se não existir na comunidade em geral uma educação sexual abrangente? Quando há esta educação sexual abrangente, nós podemos garantir que não haja uniões prematuras. Por quê? Porque há de se perceber a importância desta rapariga continuar na escola, porque as uniões prematuras, elas prejudicam muito socialmente, economicamente, fisicamente a própria rapariga. De que forma podemos ter uma educação abrangente? Nós podemos ter uma educação abrangente quando nós damos toda a informação necessária para que o adolescente possa ter uma saúde sexual reprodutiva. Digo isto porque às vezes nós conversamos com muito tabu. Por exemplo, adolescentes que dizem: eu gostava de saber o que é isso de preservativo. Você tem 13 anos, você não pode saber o que é preservativo. Ou você tem 20 anos, ou você ainda é criança, não é? Mas ele tem alguma curiosidade de perceber o que é isso de educação sexual abrangente. Então, o que é ter uma boa educação sexual abrangente? É nós olharmos para a necessidade do adolescente e podermos responder a essa necessidade. Às vezes nós pensamos que se nós falarmos sobre HIV a um adolescente de 15 anos, nós vamos fazer com que ele inicie a vida sexual muito cedo. Isso não é educação sexual abrangente. Educação sexual abrangente é hoje este jovem com 15 anos aprender o que é HIV, para no dia em que ele tiver uma relação sexual, ele saber como se proteger. Porque nós não podemos esperar os problemas para depois começarmos a falar com os adolescentes. Que impacto uma educação sexual tem na vida de um adolescente ou jovem? Quando um adolescente consegue perceber as questões e as temáticas da sexualidade de uma forma positiva, ele também pode adotar comportamentos sexuais positivos também. Quando um adolescente consegue ter abertura para discutir os seus anseios, ter abertura na sua família, no seu seio, para discutir questões sobre gestão menstrual, por exemplo, questões sobre ejaculação, questões sobre puberdade, mudança do corpo. Quando ele consegue ter abertura para discutir todas essas temáticas, ele consegue se comportar de forma muito mais positiva. Vamos sim ter resultados positivos a nível da escola. Se a escola tiver um ambiente de proteção dos direitos sexuais reprodutivos, um mecanismo quando há assédio sexual na escola, as nossas raparigas, os nossos rapazes souberem onde denunciar, vamos sim ter um ambiente e uma contribuição muito grande para garantir que o adolescente jovem cresça de forma saudável. Se a nível das nossas famílias nós tivermos pais que estão preparados para apoiar os seus filhos, que falem sem tabus, nós vamos garantir que haja sim educação sexual abrangente. A nível da nossa comunidade, se nós conseguirmos destruir aquelas práticas culturais que muitas vezes nos prejudicam, às vezes nós achamos que esta rapariga basta iniciar a menstruação, já está preparada para casar. Se nós começarmos a destruir ou a desafiar, combater essa prática de pensar que esta rapariga já está preparada enquanto tem menos de 18 anos, nós como comunidade vamos estar a contribuir de forma positiva. Então penso que há muito espaço, cada um de nós é um ator ativo, não é, neste processo para garantir que este pacote todo de educação sexual abrangente seja realmente implementado. Muito obrigada pelo convite. Somos a Associação Coalizão da Juventude Moçambicana
Nós trabalhamos especificamente com adolescentes e jovens no sentido de promover o protagonismo juvenil e garantir que este jovem aceda ao exercício pleno dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Cada um de nós olhar para o seu papel dentro da comunidade, a nível do seu espaço, olhar como é que pode contribuir de forma positiva para que o adolescente jovem tenha uma vida plena, uma vida que o seu potencial como adolescente possa ser realmente realizado e possa ser alcançado. Então, da nossa parte é tudo e gostava de agradecer pelo convite e, por favor, não hesitem em nos convidar mais vezes. Obrigada a nós por aceitar o nosso convite. Mundo sem segredos. Senta-vos. Ficamos a saber um pouco mais sobre a educação sexual. Ainda sobre o tema em debate, queremos recordar-te que a família, a escola e a comunidade devem ser os pioneiros na introdução de assuntos relacionados com a sexualidade, sem se esquecer de aconselhar a abstinência sexual como sendo a principal forma de prevenção de DTS e gravidez precoce. Sem perdermos mais tempo, vamos às curiosidades com a nossa colega Adelina Lourenço. Saber mais. Olá, amigos ouvintes, sejam muito bem-vindos ao espaço Saber Mais. Na rubrica Saber Mais de hoje, vamos falar das doenças de transmissão sexual, DTS. As doenças sexualmente transmissíveis, conhecidas pela sigla DTS, são doenças transmitidas principalmente através de relações sexuais com uma pessoa infectada e sem o uso de métodos de barreira, como a camisinha e o preservativo feminino, e geralmente se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. Algumas DTS são de fácil tratamento e de rápida resolução. Outras, contudo, têm tratamento mais difícil ou podem persistir ativas apesar de sensação de melhora relatada pelos pacientes. Vamos conhecer algumas destas doenças. Em primeiro lugar, temos SIDA, que é a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida. SIDA é causada pela infecção do organismo humano pelo HIV, vírus da imunodeficiência adquirida. O HIV compromete o funcionamento do sistema imunológico humano, impedindo-o de executar adequadamente sua função de proteger o organismo contra agressões externas. Em segundo lugar, temos a clamídia, que também é uma DTS muito comum e apresenta sintomas parecidos com os da gonorreia, como por exemplo, corrimento parecido com clara de ovo no canal vaginal e dor a urinar. As mulheres contaminadas pela clamídia podem não apresentar sintomas da doença. Em terceiro lugar, temos a gonorreia, que é uma infecção sexualmente transmissível causada pela bactéria Neisseria. Dependendo da porta de entrada, a gonorreia causa diferentes problemas em ambos os sexos: a comichão, secreção e sangramento no ânus, dor na garganta, dificuldades para engolir. E em último lugar temos o sífilis, que manifesta-se inicialmente como uma pequena ferida nos órgãos sexuais e com ínguas ou caroços nas virilhas. A ferida e os caroços não doem, não coçam, não ardem e não apresentam pus. Se a doença não for tratada adequadamente, continua a avançar no organismo, surgindo manchas em várias partes do corpo, inclusive nas palmas das mãos e solas dos pés, queda de cabelo, doenças do coração, parasitas e possível cegueira. E assim chegamos ao fim de mais uma rubrica Saber Mais. Espero que tenha já aprendido tanto quanto eu. Eu sou Adelina Lourenço e até a próxima. Saber mais. Hoje apresentamos o Mundo Sem Segredos nos estúdios da Rádio Moçambique, em Maputo, na cidade da Matola. É um momento para conhecermos as novidades da província de Maputo através da nossa Sintonia Escolar. Sintonia Escolar.
Olá, malta do Mundo Sem Segredos! Arrancaram as aulas referentes ao terceiro trimestre no ensino primário e secundário. Neste sentido, o Mundo Sem Segredos ouviu alguns estudantes da cidade da Matola que fizeram um balanço positivo do segundo trimestre e mostraram-se expectantes quanto ao terceiro trimestre. Wesley, passar de classe com uma boa nota. Não é só passar, tem que passar com uma boa nota. Estou a me dedicar para tal, estou a estudar, tenho foco, tenho um objetivo na escola. Qual é o conselho que dá para aqueles meninos que vão à escola sem foco? Não, eles têm que ter um objetivo na escola. Aprender para pôr aqui em prática. Cleiton Cecílio Massinho, nona classe. Quais são as expectativas para esse terceiro trimestre? Ter boas notas, passar com uma boa média acima de 16. Tenho que estudar, tenho que me focar mais nos estudos. Francisco Alexandre Moyambo Júnior. Obter mais que boas notas e passar. Kenneth Cerotti, nona classe. Nesse terceiro trimestre, as expectativas é de melhorar as minhas notas, passar de classe com boas notas, se dedicar mais na escola, ajudar aqueles meus colegas que têm dificuldade. Estudantes ouvidos pelo Mundo Sem Segredos acerca do início das aulas do terceiro trimestre. Na mesma senda, conversamos com o professor João Otolino, que avaliou positivamente o desempenho dos estudantes nos trabalhos indicados para as férias. Por isso, espera um trimestre bastante produtivo. No fecho do trimestre passado, tentamos dar exercícios, os quais foram realizados pelos alunos durante as férias, e naquilo que estamos vendo nas correções desses exercícios, quase a maior parte dos estudantes conseguiu, e provavelmente o desempenho desses vai ascender bastante. Quando se identificam os alunos fracos, também se identificam os alunos mais aproveitados. Então criou-se grupos nas turmas, tendo em conta esses aspectos. Ter sempre em cada grupo representantes de alunos um pouco mais aproveitados que vão servir de focal point e vão servir de núcleo do grupo, vão tentar resgatar os outros colegas que ali estão integrados nos grupos. Mundo Sem Segredos. Amigo, foi assim que fizemos a nossa conexão com o setor da educação e desenvolvimento humano em mais uma sintonia escolar. Despede-se de ti, Érica Chade. Sintonia escolar. Sintonia escolar. Aquelas dúvidas, aquelas transformações, aquelas ideias, só aqui no teu Mundo Sem Segredos. Liga-te à tua rádio e fica por dentro das novidades da nossa adolescência. Pai, mãe, junta-te a nós no Mundo Sem Segredos. Malta, com a sintonia escolar chegamos ao fim de mais uma edição do programa Mundo Sem Segredos. Hoje a produção foi feita nos estúdios da Rádio Moçambique, na cidade da Matola. Falamos da importância da educação sexual. Aprendemos também que as entidades competentes devem adotar meios de sensibilizar e dar uma educação sexual aos adolescentes e jovens, como fazemos aqui no Mundo Sem Segredos. Uma parceria com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano e a Rádio Moçambique. As escolas devem promover debates e palestras sobre educação sexual abrangente. Para a semana, voltamos com mais um tema do teu interesse. Estiveram contigo Lizoa Hermenegildo e Maria Isabel na apresentação, Abraão Domingos na sonorização e a titia Fátima Vidade na coordenação. Fomos! Mundo Sem Segredos. O espaço ideal para quebrar o silêncio. Mundo Sem Segredos, uma parceria Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano e Rádio Moçambique.